Olá pessoal, tudo bem? Uma das condições mais importantes na avaliação do paciente com dor lombar é o status neurológico dele. Então, nesse contexto, nós temos que ter ideia total da clínica que esse paciente está apresentando e saber se ele está numa condição de estabilidade ou se está numa condição de involução do quadro, no caso de piora. Tá? Então, por isso, né, eu trouxe para vocês aqui essa pequena aula onde eu abordo tópicos de semiotécnica neurológica para o paciente com dor lombar. Então, é interessante que nós saibamos topificar isso e classificar essas condições e avaliar esses pacientes. Por quê? Porque, eventualmente, nós vamos nos deparar com casos mais importantes, né, casos que sugestionem a gravidade, e nós temos que saber se nós continuamos a abordar esse paciente ou se nós encaminhamos esse paciente para um profissional médico, para que ele faça a sua avaliação e dê o seu parecer diante daquele caso. Então, com isso, minha gente, certo? A gente tem que entender que a avaliação neurológica ela vai muito além de martelos e testes de sensibilidade. Ela vai do feeling do paciente, do feeling do profissional em relação ao paciente, e esse ele tem que estar totalmente conectado com aquela condição e ter expertise para seguir adiante e poder triar esse paciente. Justamente quem vai estar, de fato, nesse screening neurológico são os pacientes que têm uma condição de hérnia de disco verdadeira e aquelas radiculopatias persistentes. Então, como é que vai proceder, pessoal, a nossa avaliação? O que é que eu tenho que ter primeiramente em mente? Né? Eu tenho que perceber que eu tenho um status neurológico onde esse paciente ele vai estar inserido, né? Se ele vai estar melhor, pior ou piorando, né? Então eu tenho que ter essa ideia, né? O paciente que ele está no quadro de melhora, né? Tá estabilizando, ele é um paciente que tem, em tese, um prognóstico mais favorável. Agora, se eu tenho um paciente que ele está em franca piora, a gente tem que entender que ali tem alguma coisa que merece uma melhor investigação. Outra condição é, esse paciente, ele é um paciente que apresenta e sugere que ser uma bandeira vermelha, sim ou não, tá? Ou a condição de bandeiras vermelhas a gente vai ver em outra aula, no outro momento. Inclusive, já tem aqui nesse canal vídeos, certo? Uma aula de 15 minutos falando sobre red flags, tá? A dor do paciente possui um componente neurogênico, então aquela é uma dor de característica neuropática puramente dita, né, que tem um trajeto, que tem um predomínio ali anatômico plausível. Então, são reflexões que eu tenho que fazer quando eu me deparo diante de um paciente com essas condições. Outro tópico que eu tenho que entender é que segmento vertebral, tá, esse paciente vai estar, pode estar sendo acometido, porque a partir daí eu sei a raiz e consigo identificar o nervo e comparo essas situações com os sinais clínicos que esse paciente vai estar me apresentando. Então, esse é o momento inicial que nós temos que fazer, né, essas reflexões para poder continuar o nosso exame neurológico.